8 minutos, dei 3 minutinhos aí a mais de acréscimo. Eu quero dizer que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual com vocês. Em breve estaremos juntos presencialmente aí, emanando energias boas, aprendizados incríveis durante esse ano, né? Vocês tiveram um desenvolvimento muito bom ao longo desse ano e tenho certeza, né, que apesar dessa mudança aí que nós tivemos aí no modo de ensinar, né, eu acredito que vocês tiveram um ano aí bastante produtivo, certo? Galerinha, então vamos lá, nós encerramos aí a unidade passada e entramos na etapa final. Chega a me dar uma alegria de abrir esse livro, né, e ver que estamos a poucas páginas de encerrar todo esse livro, A Conquista da Matemática. Galerinha, eu falei para vocês uma vez, não sei se eu cheguei a comentar, que esse mesmo livro, acho que vocês estão vendo a minha tela agora, estão vendo minha tela? Estão ouvindo bem? Está vendo eu mudar de tela? Tá vendo? Acho que eu comentei com vocês, ó, vou entrar aqui na minha pasta, deixa eu ver aqui, cadê a pasta? Professor Vitor, aqui, ó. Aí tem aqui livros, ensino médio, ensino fundamental. E aí tem aqui, ó, A Conquista da Matemática. Esse livro que vocês utilizam, né, para mim, é o melhor livro de matemática e do ensino, né, fundamental. Esse mesmo livro, ó, vou abrir aqui o do 6º ano. Olha só quanto eu abri esse do 6º ano aqui. Esse mesmo livro que vocês utilizaram, eu também utilizei, mas só que o meu era assim, ó. Olha a diferença da capa. Olha a diferença da capa, mas é A Conquista da Matemática. Quando eu estava no 6º, 7º, 8º e 9º, eu também utilizei esse mesmo livro, é por isso que eu tenho um carinho muito especial por essa ferramenta poderosíssima. E é por isso que sempre eu indico vocês aí a ler o livro, porque é muito importante. Na época, galerinha, não era dividido as turmas em 6º, 7º, 8º e 9º. Antigamente era 5ª série, 6ª série, 7ª série e 8ª série. O 6º ano, antigamente, era chamado de 5ª série. O 7º ano de 6ª série, o 8º ano, né, de 7ª série e o 9º ano de 8ª série. Antigamente era dividido dessa forma. Certo? Então, deixando aí de conversa fiada, só essa curiosidade aí, né? Essa curiosidade aí, sem problemas, Maria Letícia. Eu estou começando agora aqui, conversando com vocês. Sem problemas também, Maria Eduarda, não tem problema nenhum, atrasozinho, normal. Então, como eu havia dito, né, nós estamos na etapa final do livro, falta apenas 2 unidades. Se vocês pegarem o livro e observar, falta apenas a unidade 8, que trata de comprimento e área, e a unidade 9, que vamos trabalhar com massa, volume e capacidade. Essa aula de hoje eu vou fazer um panorama geral do que nós vamos ver no 4º bimestre. No 4º bimestre, nós vamos trabalhar com geometria, apenas com geometria, né? E lembrando o que significa a palavra geometria, né? Eu vou escrever aqui, ó. Eu não vou escrever geometria, eu vou escrever geografia. Geografia. O que significa geografia? Eu venho aqui, ó, com a minha caneta vermelha e corto essa palavra em 2. Geo significa mundo, certo? E grafia eu posso dizer aí que significa escrita. Então, o que significa geografia? Escrita do mundo. Eu vou descrever como é que é o mundo quando se trata de relevo, quando se trata de política, de espaços geográficos e por aí vai. Fazendo essa mesma analogia, agora eu vou apagar aqui a palavra, no caso, geografia, e vou escrever a palavra que eu chamo de geometria. Geometria. Vou cortar a palavra geometria em 2. Geo, você já sabe o que é. Geo significa mundo, terra, né? E por aí vai. Depende do contexto, certo? E metria. Metria. O que significa metria? Significa medida. Medida. Então, nós vamos estudar as medidas do mundo,
da Terra, dos objetos, dos estados, deixa eu ver aqui, da quantidade de água, de superfície, de tamanhos de territórios e por aí vai. A geometria é uma área muito ampla, galerinha. Para vocês terem ideia, no ano passado, ano retrasado, né, eles, no Reino Unido, em Londres mais especificadamente, eles desenvolveram aí uma nova forma de fazer a recuperação da pele de pessoas que sofreram queimaduras graves. Eles utilizaram uma geometria, né, que se chama geometria dos fractais, geometria dos fractais. O que é que significa essa geometria dos fractais? Vamos entender primeiro o que é um fractal. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma página no Google e vou escrever aqui, ó, fractal. Fractal. Vamos ver o que é fractal. Então, eu vou colocar aqui em imagens aqui para vocês terem uma ideia. Isso daqui são fractais. Então, os fractais, eles são bastante encontrados aí na nossa natureza. E com o desenvolvimento aí das ciências da matemática, eles conseguiram aí desenvolver um tipo de fractal, um tipo de tecido que é bastante semelhante com a pele humana. Se eu não me engano, esses fractais é retirado de um tipo de pele, de peixes, né, de escamas de peixe, eles conseguiram sintetizar isso, e aí, quando a pessoa sofre queimaduras muito graves, claro que isso daí é uma medicina já bastante avançada, eu acredito que nós não temos ainda isso no Brasil, né, então aí a pessoa sofre queimaduras gravíssimas, eles vão e colocam, no caso, esses pedaços aí, vamos dizer, de pele, de peixe, de gordura de peixe, eu não sei muito bem o que é. E quando a gente analisa, né, esse tecido que a gente coloca aí nas peles das pessoas que sofreram queimaduras, a gente vai ver que ele tem certo, quando a gente analisa no microscópio, a gente vê que eles têm um comportamento bastante específico. Tudo que está aparecendo aqui são formas geométricas, né, que é bastante encontrado aí na natureza. Se eu pegar, por exemplo, uma neve fractal, vou escrever aqui, ó, fractal neve, né, flocos de neve. A neve, se você analisar ela no microscópio, olha só, isso aqui é neve, né? Se você analisar ela no microscópio, você vai ver que ela tem esse formato aqui, ó, flocos de neve. Vocês vão observar que elas têm esses formatos, elas são repetidamente, toda a sua estrutura, qualquer ponto que você pega da sua estrutura, ela repete um padrão, como se fosse uma caixa grande, dentro de uma caixa pequena, dentro de uma caixa menor ainda, dentro de uma caixa menor ainda. Quanto mais eu dou um zoom nessas imagens que eu estou colocando para vocês observarem, elas é semelhante com um todo. Como assim, professor, semelhante como um todo? A menor parte que você retirar, né, por exemplo, de um floco de neve, essa imagem vai ser igual ao pedaço maior, como se fosse isso. Mas isso daqui é só, no caso, aí, uma curiosidade para a gente ver a dimensão, né, da nossa geometria, mas hoje eu quero fazer uma discussão com vocês sobre comprimento e área. A primeira coisa que eu vou escrever aqui, ó, é o seguinte, ó, vou escrever 1D, certo? 2D, certo? E aqui eu vou escrever 3D. Quem já foi num cinema 3D aí, que tem que usar aqueles óculosinhos que uma lente é vermelha, fui, professor. A outra azul. Então, o que... Só que eram tipo um óculos escuros? Isso, um óculos escuros que parece que esses óculos escuros parece que coloca a gente dentro da tela, traz essa sensação, não é? Professor, o filme que eu fui ver era de dinossauro. Eu tomei cada susto dentro do cinema. Ou melhor, todo mundo que estava lá, né? Assusta todo mundo. Não sei se vocês já assistiram o Hobbit. Já assistiram o Hobbit? Alguém já assistiu o Hobbit? Acho que é o Hobbit lá. Já assistiram o Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis? Não, eu acho que eu tô ficando velho. Meu pai que gosta de Senhor dos Anéis. Eu não curto também, não. Mas eu já peguei uma parte assim, do filme. Então, olha só. Quando eu assisti pela primeira vez, né? Eu assisti Senhor dos Anéis, mas Senhor dos Anéis eu assisti em fita cassete.
e assisti os outros novamente na Netflix. Quando eu assisti Senhor dos Anéis, aí dentro do Senhor dos Anéis tem os Hobbit, que são os personagens que se encontram lá. E aí eles lançaram um filme Hobbit, o nome era Hobbit, A Desolação do Dragão Smaug, né? É um filme aí de aventura, super indico para vocês. É tipo um Harry Potter, Senhor dos Anéis. É como se fosse tipo um Harry Potter. Antes da história, né, professor? Isso, o Hobbit é antes da história. É tipo Animais Fantásticos. Os Animais Fantásticos acontecem 50 anos, mais ou menos, antes de Harry Potter. Isso, certo? Exatamente, Ana Júlia, é isso mesmo que você está dizendo. Então, quando eu assisti Hobbit pela primeira vez, assisti lá no Parque Shop, e era em 3D. E eu nunca tinha ido em um cinema 3D, né? Nunca tinha ido num cinema 3D. Foi a primeira vez, entrei no cinema, coloquei os óculos bonitinho, até aí tá. E aí tem uma cena, né, que o Hobbit, ele entra dentro da caverna do dragão, né? Ele entra na caverna do dragão, e aí o dragão desperta, o dragão acorda. Quando ele acorda, né, ele levanta batendo as asas, e aí mostra ele muito longe, lá no horizonte, ele vem soltando as labaredas de fogo aí, ó, queimando toda a cidade. Mas no 3D, quando o dragão está se aproximando, colocando fogo em tudo, parece que o fogo vai pegar em você. E aí, eu com aquele óculos na cara, na hora que vê aquela labareda de fogo na minha direção, eu dei um pulo da cadeira, porque eu nunca tinha ido nesse cinema. Eu dei um pulo na cadeira, um monte de gente que também estava no cinema deu um pulo nessa cadeira, e aí eu falei assim, nossa, o 3D é como se eu conseguisse pegar. Não traz aquela sensação que eu consigo encostar no dragão, que eu consigo pegar no dragão? Então, olha só, quando eu falo de 3D, eu estou falando que tem 3 dimensões. O cinema tradicional, ele é apenas 2D. A televisão que vocês assistem em casa é apenas 2D. Vocês estão me assistindo por meio de uma tela, essa tela ela tem o quê? 2 dimensões. Vocês só conseguem ver e tocar. Já na 3 dimensão, na terceira dimensão, no cinema de terceira dimensão, ele traz uma sensação de como você estivesse dentro do filme, né? Ou como se o filme pudesse chegar até você. Ele traz uma sensação de como eu pudesse tocar, apesar de não conseguir, né? Porque são imagens aí que eu não consigo tocar. Então, quando eu falo de figuras geométricas que está, né? Que não é nem figuras geométricas, são sólidos geométricos que a gente viu lá no segundo bimestre. Então, o que significa o 3D? Para ficar de uma maneira, apesar de ser o que eu estou falando seja bastante informal, mas eu acredito que vai trazer bastante valor. Então, quando eu falo aqui de 3D, toda vez que eu falar em 3 dimensões, né, vocês vão interpretar como aquilo que eu posso tocar. Então, por exemplo, se eu pego um copo aqui agora, a minha garrafinha de água ela está em que dimensão? Primeira dimensão, segunda dimensão ou terceira dimensão? Ela está na terceira. Por que ela está na terceira? Porque eu consigo tocar, porque eu consigo segurar. O meu celular, que está aqui do lado, que dimensão ele está? Terceira dimensão, porque eu posso tocar, ele tem um volume, ele tem uma capacidade. Então, toda vez que eu me referir a 3 dimensões, eu estou falando de sólidos. Eu estou falando de sólidos geométricos. Deixa eu escrever aqui embaixo, que não vai dar. Eu estou falando de sólidos geométricos, certo? Sólidos geométricos, sólidos geométricos. Isso daí é a terceira dimensão. Por exemplo, se eu desenhar uma terceira dimensão aqui no GeoGebra, deixa eu abrir o meu GeoGebra, deixa eu fechar esse livro aqui, tá fechado, deixa eu só abrir aqui, tá carregando. Então, a gente entende como isso. Então, uma outra interpretação, eu posso colocar, ó, é aquilo que eu posso pegar. Desculpe a letra aí, eu estou escrevendo na digitalizadora, a letra não fica muito bonita. Então, nós vamos entender a terceira dimensão como aquilo que eu posso tocar, mas levando pelo lado de geometria. É aquilo que tem um volume, é aquilo que tem uma capacidade, e por aí vai. Agora, olha só,
Dentro do meu GeoGebra tem uma janela que se chama janela 3D. Vou clicar nela aqui. Agora, olha só, ele me deu 3 dimensões. Eu vou escolher, deixa eu ver se eu consigo desenhar, porque já tem um tempo que eu não desenho. Vou tentar desenhar alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Um raio 3. Deixa eu ver se eu conseguir desenhar. Você está vendo que a terceira dimensão, ela tem, né, uma altura, uma largura e um comprimento. Vocês estão vendo que você consegue tocar nessa imagem aqui, ó, você consegue observar. Se eu quisesse encher aqui esse copo aqui, imagina que isso aqui é um copo, se eu quisesse encher esse copo, por exemplo, aí né, com suco, com água, eu conseguiria. Então, ele tem um volume e uma capacidade. A terceira dimensão é isso. Eu consigo ver as 3 dimensões, digamos assim. E aí nós temos que usar também bastante a interpretação para conseguir entender a terceira dimensão. Agora, a segunda dimensão. O que se trata a segunda... Só voltando aqui a assunto lá que você estava falando de filme, que é bem legal quando você assiste 3D. Legal mesmo é quando eu fui lá no cinema, eu fui assistir Vingadores. Aí tem uma cena lá que, não lembro qual foi o Vingadores que eu fui assistir, que o Capitão América ele tá com o escudo, parece que o escudo tá quase acertando em sua cara. Isso, foi exatamente essa sensação que eu senti quando eu assisti. O Capitão América vai lá, tá com o escudo, aí parece que ele vai vir aqui no seu rosto. Isso, então tá vendo que a terceira dimensão ela dá uma sensação que vai triscar, que vai pegar. Então a terceira dimensão é basicamente essa, a terceira dimensão. A terceira dimensão é justamente essa. Agora, quando se trata de segunda dimensão, turma, o que é a segunda dimensão? A segunda dimensão é aquilo, né? É apenas aquilo que eu posso, no caso, tocar. A segunda dimensão eu posso tocar, mas eu não posso pegar. Por exemplo, eu estou assistindo um cinema que não é em 3D, é em segunda dimensão. Segunda dimensão. Se eu chegar à frente da tela do cinema, né, eu posso tocar na tela. Né, eu posso tocar na tela. Mas eu não posso, por exemplo, pegar. No cinema 3D, né, a gente, né, é como se eu conseguisse pegar, né, na terceira dimensão. A segunda dimensão eu só posso tocar, mas eu não posso segurar. Na terceira dimensão eu posso pegar e segurar, trazer para mim. A segunda... Oi? Na terceira dimensão é tão massa que você chega a quase sentir quando, tipo, quando o escudo tá vindo, assim, aí você já sente... Você já tem a impressão que você vai sentir alguma coisa quando ele tá vindo, assim, já sente. Exatamente. A terceira dimensão, ela traz essa sensação. Ela traz essa sensação. A segunda dimensão é o cinema tradicional, né? São o quê? São, no caso, aí, as figuras planas. Vocês lembram de figuras planas lá do segundo bimestre? Figuras planas. Sim. Lembra do figuras planas? É aquilo, aí eu vou escrever assim, ó. É aquilo, bem informal mesmo, é aquilo que posso tocar. Que posso tocar. Então, olha só. Então, quando eu trato de terceira dimensão, são sólidos geométricos. Então, aquilo que tem volume, capacidade, é aquilo que eu posso pegar. Quando eu trato de segunda dimensão, são as figuras planas, né? É aquilo que eu posso tocar. Eu posso tocar, mas não posso pegar. Por exemplo, né? O chão, o nosso chão. O chão que você está com os pezinhos aí agora, você pode tocar nele, não pode? Mas você pode pegar o chão, você pode pegar o chão, tirar ele do chão, levar ele nas alturas. O ator lá, se você estiver num cinema 2D, no cinema 2D você pode tocar na tela, mas você pode pegar no ator? Não, né? Então, a segunda dimensão é isso. Agora, eu quero ver quem é que consegue me dizer o que é a primeira dimensão. O que é a primeira dimensão? E aí? Ih, professor, você só faz perguntar difícil. Aí essa daí complica, né? A primeira dimensão... Sinceramente, eu não faço nem ideia.
Eu também não, professor. Pois é, né? E agora? E agora? Agora, ó, lembrando que aqui nós estamos falando da informalidade, nós estamos batendo um papo aqui. A primeira dimensão, galerinha, é aquilo que eu posso apontar. Olha só, a terceira eu posso pegar, a segunda eu só posso tocar e a primeira eu só posso apontar, indicar. Por exemplo, nessa época de calor, nós vamos para o clube. Professor, Vamos... rapidinho. Desculpa interromper, é que o Breno falou bem assim, primeira dimensão. Um objeto unidimensional, ou seja, uma linha reta que só existe em termos de comprimento e não tem outras qualidades perceptíveis. Exatamente, é justamente isso. Mas eu quero fugir um pouco da formalidade, porque aí é uma definição bem formal mesmo, que está completamente certa. Eu até agradeço pela sua informação, muito bem-vinda, continue assim. Agora, olha só, a primeira dimensão, quando ele fala unidimensional, tem apenas uma dimensão. Então, quando eu falo de primeira dimensão, né, nós vamos tratar, no caso aí, daquilo que eu posso apontar. Então, eu vou escrever aqui, ó, é aquilo que eu posso apontar. Eu posso, no caso aqui, ó, indicar. Por exemplo, o professor, né, nessa época de calor, tá doido para ir para o clube, mas não podemos ter aglomeração, mas imagine aí que temos uma piscina em casa, que não tem aglomeração nessa piscina. E aí eu falo, essa piscina... Uma piscina só para nós. Uma piscina aí que não tem ninguém com Covid, todo mundo testado, aí pode entrar na piscina, digamos assim. E aí eu pego e falo o seguinte, a profundidade da piscina, né? Tem 1,60 m a profundidade da piscina. Quando eu falar, ela tem a profundidade. Eu consigo, por exemplo, tocar na profundidade? Não. Eu consigo pegar na profundidade? Eu consigo apontar a profundidade, eu consigo indicar a profundidade. Eu posso olhar e dizer assim, ó, a profundidade dessa piscina vai daqui até ali. Então, eu estou indicando. Você não pode, tipo assim, vou ir lá no fundo da piscina e tocar lá. Por exemplo, daqui lá no Rio de Janeiro, vamos dizer que tem 1.200 quilômetros. Eu posso pegar, tocar nesses 1.200 quilômetros, posso pegar mas eu posso apontar. Eu posso pegar um mapa e dizer, ó, de Brasília a Rio de Janeiro é 1.200 quilômetros, eu posso apontar, eu posso indicar. Por exemplo, o professor tem 1,93 m de altura. Eu posso pegar na minha altura? Eu posso abraçar a minha altura? Eu posso carregar a minha altura? Não, mas eu posso apontar. Você pode dizer, o professor é do tamanho da porta. Você está o quê? Apontando, indicando o meu comprimento. Mas eu posso tocar? Não. Por exemplo, eu vou dizer que a nossa sala tem 10 metros. Eu posso tocar nos 10 metros? Eu posso pegar, carregar, levar para minha casa? Não. Então, nós vamos entender dessa forma. Primeira dimensão é aquilo que eu posso apontar, indicar. Segunda dimensão são as figuras planas, é aquilo que eu posso tocar. E a terceira dimensão é aquilo que eu posso tocar, pegar, indicar e carregar, digamos assim. Agora, olha só, temos que usar bastante a interpretação, né? No 3D, eu falei, é aquilo que eu posso pegar, né? Ou então, aquilo que me traz sensação que eu posso pegar. Que nem o escudo do Capitão América. Ele vem na minha cara, eu tenho uma sensação que eu posso pegar, mas eu não pego. Mas digamos assim que eu posso pegar sim, né? Ele está na terceira dimensão, eu consigo ver a sua forma, ele é um sólido, né? Um cilindro, o símbolo lá do Capitão América. Mas só você que... Você não está, né, só imaginando aquilo, você está vendo aquilo. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que usar bastante a interpretação para tratar desses assuntos, beleza? Temos que usar bastante a interpretação para tratar desses assuntos. Agora, vamos aqui, ó. No primeiro, na primeira parte, né, o nosso quarto bimestre, ele vai ser dividido, né, em NT1 e NT2. A NT1
nós vamos estudar a primeira e a segunda dimensão. A primeira e a segunda dimensão. Vamos calcular comprimento, profundidade, altura, largura, distância, figuras planas. Segunda dimensão, nós vamos calcular a área, calcular quantos metros quadrados de porcelanato eu tenho que comprar para colocar no meu quarto, né? A área de um carro e por aí vai. Já no terceiro, na nossa NT2, que eu vou até colocar aqui, né, com uma coloração diferente, a nossa NT2, nós vamos estudar a terceira dimensão. Nós vamos estudar a terceira dimensão. E nessa terceira dimensão, nós vamos calcular, né, massa. Alguém sabe me dizer o que é massa? É o peso? Isso, é como se fosse o peso, né? Porque na física, né, nas ciências, peso é uma força. Então, quando eu subo na balança, né, a gente tem um costume de falar, eu peso 88 quilos, que é o peso aqui do professor. O professor pesa 88 quilos. Mas o modo correto de dizer, o professor tem uma massa de 88 quilos, né? Porque peso é uma medida de força. Mas só que a gente, com o senso comum... Como a gente já acostumou tanto, já viu tantas pessoas falando mas isso... olha só, quando vocês estiverem no 8º e 9º ano, no caso aqui, claro que a gente tem que utilizar o bom senso, quando nós estivermos no 8º ou no 9º ano, né, vocês não poderão mais dizer peso, quando se trata de medir a massa, né, em quilogramas, gramas, vocês só vão poder dizer a massa. Por exemplo, a massa do Luiz Felipe deixa eu ver aqui, 35 quilos. A massa da Ana Júlia é 30 quilos, 33 quilos, não sei, mais ou menos. Caraca, professor, tu acertou, foi bem na certa mesmo. A matemática faz a gente ter umas estimativas boas, né? Por exemplo, alguém consegue me dizer quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Aí você já quer bastante coisa. Bilhões! Quantas aulas voltarem, nós vamos fazer esse experimento. Nós vamos fazer esse experimento na sala de aula. Eu não vou falar o valor exato. Vamos não. Então, tá aí o nosso primeiro desafio. O nosso primeiro desafio é isso. É fazer uma estimativa. Eu não vou falar o número exato de cabelo que você tem, mas eu vou falar aproximado. Por exemplo, o Luiz Felipe pesa 40 quilos. Eu vou dizer, eu chutando, eu vou falar que ele tem 38, 42, vai ser algo bem próximo que eu vou dizer para vocês. Não vai ser o valor exato, né? Porque eu teria que contar de um por um. E se eu for contar de um por um, vai ser o final de 2020, 2021, 2022, e eu não vou conseguir contar. Mas não vai terminar esse ano, não. Se começar a contar fio de cabelo esse ano, não vai terminar hoje, não vai terminar esse ano. É justamente por isso que a gente tem que fazer as estimativas. Então, ficou claro para a gente o que nós vamos estudar nesse bimestre? Uma outra coisa aqui, né? Então olha só, temos 3 minutos apenas de aula, e aí eu vou indicar para vocês, né? E aí, lembra que eu falei, né, que esse livro ele é muito bom, mas só que um livro, ele só é bom quanto a gente lê. Vocês concordam comigo? Vocês já pararam para pensar que vocês têm a melhor ferramenta aí, que é o livro, o maior aliado para o desenvolvimento aí da inteligência, do intelectual de vocês, é esse livro que vocês têm. Né? Esse livro é utilizado aí nas melhores escolas aí do Brasil e vocês têm a oportunidade, né, de utilizar esse livro. Mas para esse livro ser bom, vocês precisam fazer o quê? Ler. Então, para a nossa aula de amanhã, eu vou pedir que vocês realizem a leitura, né? Porque para a gente continuar a nossa aula e vocês já virem para a aula sabendo e tirando dúvidas. Então, eu vou pedir para vocês ler a página 236, 237, certo? 238, 239. Caramba! Não, mas tem muita figura. Não vamos chorar antes de ver, não. Que isso? Vai arregar antes de entrar na batalha. Professor, repete, por favor.
Tá anotado, ó, 236, 237, 238, 239, anotado aqui no cantinho. A gente nunca reclama antes de começar a batalha. Tem muita figura, vocês podem pensar que é muita coisa, mas é pouca coisa, né? E é só 4 páginas. E daí vai poder reclamar, professor, quando a gente estiver fazendo. É que nem fala, não pode, tem que, é igual eu falo, o guerreiro e a guerreira, ele entra na batalha de cabeça erguida, missão dada é missão cumprida. O professor aqui, ó, passou a missão de ler 4 paginazinhas, que é pequenininha a leitura, vocês têm que olhar e falar, missão dada é missão cumprida, professor. Hoje, depois do lanche da tarde, eu vou sentar, reservar 20, 30 minutos e vou ler essa ferramenta poderosíssima que eu tenho. Quanto mais conhecimento, mais poder vocês irão ter. Então, leiam bastante, tá bom? Então, olha só, a primeira aula eu quero que vocês reflitam, nossa primeira aula do 4º bimestre é hoje, eu quero que vocês reflitam sobre a primeira, segunda e terceira dimensão. Na próxima aula, vamos estudar, no caso, as unidades de medida, que eu coloquei aqui embaixo. Ó, vamos estudar o metro, decímetro, centímetro, milímetro, o hectômetro, hectômetro, quilômetro, né? Vocês estão acostumados com metro, com quilômetro, com centímetro e com milímetro. Nós vamos estudar tudo isso. Vamos aprender a fazer conversão, converter uma unidade em outra. 1 quilômetro tem quantos metros? 1 decímetro tem quantos centímetros? 1 hectômetro tem quantos quilômetros? E por aí vai. Então, a missão é essa, de a gente estudar, é essa, beleza? Professor, então, e tem aquela missão lá também, né, de contar o fio do cabelo? Isso. Então, vai ser isso daí. E aí, na próxima aula, nas próximas aulas, a gente desenvolve mais isso, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser finalizada aqui, né? Vocês vão complementar a aula de hoje lendo essas páginas aqui que eu estou indicando, né? Essas páginas aqui que eu estou indicando para vocês, né? E aqui é a 239, aqui, ó, 239. Professor. O Breno falou que jogou no Google. 100 mil a 150 mil fios de cabelo. O Google sabe de tudo. Quanto? 100 mil a 150 mil fios de cabelo. Pesquisaram, né? Mas como é que chegou nesse resultado? Eu quero saber como é que... Eu não pesquisei nada, não, professor. Agora, eu quero que você me fala o método, porque muitas coisas... O importante não é o resultado, é como que a gente chega no resultado. Essa é a diferença. Nem sempre vamos ter um Google para nos auxiliar. Nem sempre vamos ter, né? A Vitória, ela falou, eu não confio no Google. Justamente, nós temos que ser sempre questionadores. Então, por exemplo, vocês já pararam para pensar que eu estou direcionando vocês, né? Que eu estou direcionando vocês para ensinar. Mas quem é que garante que eu estou ensinando vocês certo? E aí? Quem é que garante que eu sei o que eu estou fazendo? Não, eu sei porque a instituição me contratou, eu entrego meu diploma, eles veem que eu sou professor, mas, galerinha, vocês como seres pensantes, como cidadãos, vocês têm que ter dentro de vocês o questionamento. Será que isso que o professor está ensinando realmente está certo? Vocês têm que cobrar isso. Como é que vocês vão saber o que eu estou ensinando está realmente certo? Lendo o livro. É lendo o livro que vocês vão conseguir me questionar. Vão conseguir, professor, não é por aí, não. Professor, não entendi porque no livro está desse jeito. Então, vocês têm que questionar, argumentar, cobrar os direitos de vocês. Apesar a gente tem que perguntar, isso está aqui, mas por que isso está aqui? Como isso chegou aqui? Da onde que isso surgiu, professor? Por que isso é assim? Então, esses questionamentos têm que fazer parte aí, certo, do cotidiano de vocês, né? Vocês têm que ter em mente que o professor está para servir, e não os alunos estão para servir o professor. Eu estou para servir vocês com o meu conhecimento. E vocês estão aí para cobrar o meu conhecimento. Beleza, galerinha? Muito obrigado por esse papo aí que tivemos nessa nossa primeira aula. Começamos o 4º professor. bimestre. Oi.
Aula boa acaba rápido. Ah, valeu, obrigado. Um ótimo elogio para começar uma segunda-feira, né? Então vamos entrar aí nessa reta final, dando o nosso sangue, a nossa força, o nosso espírito de competitividade, né? A competitividade que sempre ajudar o coleguinha que está do lado, ajudar o professor, né? Contribuindo com informações igual quem foi que escreveu aqui, igual o Breno pesquisou lá na internet. Eu não vou me estender mais, eu vou interromper